A paz do Senhor, amém, meus irmãos? Na benção. Vamos para mais um estudo. Mais um ponto que estamos vendo. Estamos estudando o Evangelho de João. Vendo como que João descreve a Jesus. O maná, a porção. Deus sempre manda uma pequena porção a cada dia, mas isso é muito importante para o nosso sustento. Então vamos lá, me acompanhe, vamos aqui dando continuidade, vamos entrar agora ao capítulo 14 do Evangelho de João. E antes vamos só relembrar uma coisa. No capítulo 13, nós vimos que ali apresenta Jesus como servo. Lembra daquela cerimônia do lava-pés e tal? Logo a seguir, Jesus já vem e anuncia tanto a traição, a sua traição, a morte, e também fala direto com Pedro, quebrando toda a presunção de Pedro, dizendo que ele o negaria. Então, nós vemos que tudo isso, juntando todas essas coisas, o coração daqueles 11 apóstolos já ficaram bem perturbados. Dá para a gente imaginar, eu gosto de parar um pouquinho para imaginar o que passava no coração daqueles 11. Poxa, que grupo pequeno, não conseguimos fazer, que grupinho pequeno diante de um inimigo poderoso que nos cerca. Pois também temos que lembrar que, juntando a tudo isso, o Sinédrio já tinha decretado a prisão de Jesus. Então as coisas estavam caminhando assim, parece que a bancarrota, acabando tudo. Pode ser que também no coração passasse o seguinte: 3 anos de labor para produzir tão pouco e agora vai acabar em ruína, vai acabar tudo. E Jesus sabia o que passava no coração, obviamente. Por isso que ele começa o capítulo 14 dessa maneira. Abra sua Bíblia aí, acompanhe comigo, João capítulo 14. Olha que interessante como que ele começa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Então ele já começa falando para não turbar o coração, para não se preocupar. Jesus já foi direto ao assunto. Ele pede para não deixar o inimigo dominar o coração. Crede somente. Está no imperativo. Aqui vem uma ordem, uma orientação. Então, ele já entra conhecendo o coração, já começa a falar. O vizinho hoje está uma benção. Ele começa a falar e entra direto no assunto, dando continuidade. Ele agora começa a trazer umas promessas para aquele grupo. Então ele fala: não se preocupe, não turbe o vosso coração, não deixe as circunstâncias ao redor, creia somente. E começa a falar das promessas que ele traria. E olha que Jesus é Deus. E Deus não é homem para mentir, nem cumprir com as suas promessas. Amém? Então são coisas que precisamos tomar posse. Então vamos lá, vamos continuar. No verso 2, olha que interessante. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar um lugar. Então, aqui, o Senhor Jesus já começa com a primeira promessa. A ideia, precisamos entender a ideia, a maneira, os hábitos daquele povo. Olha só que interessante. O judeu, ele tinha e tem a ideia judaica da multiplicidade das habitações. O que é isso, pastor? Bom, vamos falar rapidamente o que vem a ser isso. Quando Deus fez aliança com Abraão, prometeu a terra prometida, o local, a terra, a Canaã. E nós vimos que isso foi executado, foi finalizado com Josué. Josué realmente fez toda a divisão. Moisés estabeleceu a lei, trouxe tudo aquilo que Deus tinha determinado. Josué dividiu a terra em grupos de 12, os 12 descendentes de Jacó. Então, nós vemos aqui já
a ideia judaica da multiplicidade de habitação. A hora que perguntasse para qualquer um, né, onde você mora? Ah, eu moro em Benjamim. Pronto, naquele local. Ali havia muitas moradas. Qual é a sua morada? Qual é a sua habitação? Porque um pai, né, um sistema patriarcal, à medida que os filhos iam crescendo, constituindo família, na mesma terra, no mesmo local, ia construindo as moradas de cada um. Então, isso, para o povo judeu, era uma coisa fácil de entender. Jesus falou, olha, não turbe o vosso coração, fiquem tranquilos. Na terra do meu pai há muitas moradas, vou preparar um lugar. Então, Jesus já garante a morada. Vamos para o próximo versículo, versículo 3. Olha que interessante. E se eu for preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Então agora aqui Jesus continua e ele vem com uma segunda promessa, falando da promessa da glória futura. Essa declaração, né, completa a anterior e dá mais alívio ainda, porque ele está dizendo, olha, eu vou preparar o lugar na casa do meu pai, lá há muitas moradas, esse é o meu lugar, já determina que ele pertence ao local e à descendência desse pai. E eu vou preparar um local e levarei. Então eu vou e volto para buscá-lo. Olha que interessante. Virei outra vez. Já fala o que nós chamamos de escatologia, a segunda vinda do Senhor Jesus. Olha só que interessante. Então agora nós estamos vendo a pessoa de Jesus como consolador. João está mostrando Jesus como consolador. Então, primeiro, vou preparar o local. Depois, eu vou, mas fiquem tranquilos, que eu voltarei. E isso remeteu novamente à ideia de que, bom, eu sou então também filho deste local. Eu sou filho do mesmo Pai. Jesus já vai colocando tudo isso e voltando a aquecer o coração daqueles homens que estavam ali perturbados com tudo, né? Como diz aqui a palavra.